Olá, bem-vindos ao Universo Transcendental. Para quem não me conhece, eu me chamo Luna. Venho trazer mais um ponto para vocês hoje. É um ponto de firmeza de Erês, né? Uma linha pouco trabalhada nos terreiros hoje em dia, nos terreiros que não vêm de origem tradicional, uma linha até um pouco estigmatizada. Gente, eu confesso que eu não ia trazer ponto nenhum essa semana. Eu gripei legal, assim. Precisei ficar um pouco de repouso. Mas o legal de ser macumbeiro é isso, né? Que a gente toma remédio, a gente se sente mal, toma remédio, faz as nossas macumbinhas aí, né? Nada que um banho, uma vela, uma oração, um chá, né? Não revigore e a gente tem a força para continuar, né? Na energia daqueles que nos acompanham, que nos dão firmeza para seguir na caminhada. Então já me sinto bem o suficiente para fazer esse vídeo para vocês. E justamente por isso eu trouxe esse ponto, que é um ponto aberto de Erês, trabalhando na energia de cura. É um ponto muito bonito. Eu pouco vejo tanto essa linha sendo trabalhada nos terreiros, eu não sei dia, né, na famosa festa de Herê de setembro, mas assim como trabalhando a energia de cura, né, é pouco, fora dos terreiros tradicionais, né, dos terreiros da Umbanda tradicional, pouco se trabalha essa energia, energia do amor, né, da tríade, né, dessa grande força da tríade da Umbanda, que é né, a linha que ilumina o amor. Então vamos lá. Saravá as crianças, saravá os erês, Oni beijada. Ele foi doutor, ele me curou. Numa brincadeira ele me curou, ele me curou. Ele foi doutor, ele me curou. Numa brincadeira ele me curou, ele me curou. Eram três crianças, eu me lembro bem. O terreiro em festa, alegria tem. Vieram de um a um. Era Cosme, Damião e Dom. Vieram de um a um. Era Cosme, Damião e Dom. Era Cosme, Damião e Dom. Saravá força das crianças, Oni beijada. Saravá os erês, Oni beijada. Então vamos lá, a parte técnica desse ponto. Então ele é um ponto no toque samba, né? Ele traz por mais que ele seja esse samba mais cadenciado, assim, até menos batido no agudo, né? Ele tem um pouco mais regular, né? Menos cadenciado, um pouco mais regular. Ele traz a energia das crianças, ele é bacana, assim, é um ponto de firmeza, tá? Poucos falam dessa característica da linha de Erês, poucos terreiros, eu vejo, principalmente aqui em São Paulo, trabalham com os Erês, né? Pouco se fala da beleza dessa linha, com esse estigma de que se trata de crianças, né? E eu acho isso muito até estranho, assim, porque acho que se esquece, né, que nós trabalhamos, mais uma vez, eu vou reforçar com eguns, né, com aqueles que já tiveram encarnados e não estão mais encarnados, e se esquecem também de um ponto de fundamento da Umbanda, né, que se acredita na lei da reencarnação, né, e também em questões kármicas e dármicas, né, e que na lei da encarnação os espíritos que vêm para a Terra por curtos períodos de tempo e desencarnam ainda quando crianças são aqueles que tinham questões pendentes para tratar e precisavam vir nesse curto período de tempo para resolver essas questões, né? Às vezes até para passar lições e resolver questões com os próprios pais e familiares ou aqueles que têm papel no seu desencarne, né? São laços kármicos mesmos que vieram de outra existência, então eles precisam passar por aquela experiência, e aqueles que têm relação com eles precisam passar por aquela experiência para que ele possa passar para o próximo estágio, né? Para que ele possa seguir com a sua caminhada.
né, seja para evoluir num outro plano, geralmente, né, num plano mais elevado do que o nosso aqui na Terra, do que a terceira dimensão, né? Então eu acho muito doido, assim, que tem esse estigma de que se trata de, né, espíritos de crianças mesmo, né? E esquecendo que as crianças encarnadas, elas são espíritos que tiveram experiências anteriores e muitas vezes são espíritos já muito antigos, né? Então, acabam esquecendo da questão simbólica, né, até do reencarne, das experiências reencarnatórias, e ficam muito presas às questões literais de ser uma criança, né, do curto período da última encarnação. Pode ser ou pode não ser, pode ser experiência, pode ser espíritos que tenham tido na última encarnação uma longa experiência aqui na Terra, mas que por conta daquele ensinamento que precisam passar, se utilizam dessa roupagem, desse arquétipo da criança, que traz, né, de uma forma tão pura, e é uma pureza tão refinada, né, que eu sempre... Eu tendo a acreditar que se trata de espíritos muito antigos e com longa experiência e que tem essa capacidade, esse dom de traduzir de forma simples sentimentos e conseguir resgatar de forma tão profunda sentimentos, né? Então, assim, para aqueles terreiros que trabalham com a linha de crianças, né? Que conseguem trabalhar com a linha de crianças, infelizmente eu vejo poucos terreiros que têm essa capacidade de ter as crianças como trabalhadores, né, de ter a linha de herês como de fato trabalhadores e prestando atendimento para os seus consulentes, é justamente por conta desse estigma e de falta de controle que muito vem da expressão dos próprios médios, né? Porque como a linha de herês, ela vem com essa roupagem, né, de não se apegar de não se apegar a dogmas sociais, né, de não se apegar às regras sociais, isso não significa que falta respeito também com o terreiro. Então tem uma confusão muito grande, né, porque os médios acabam extravasando com essa energia, né, as suas próprias vontades, né, e vontades que muitas vezes são desrespeitosas para com o próximo, né. E se esquecem do que foram fazer nos terreiros, sabe? Então é tudo muito complicado, assim, e tudo, claro, vem da doutrina de cada terreiro. Mas quando se consegue, quando se sabe trabalhar com essa linha, que é uma linha maravilhosa, a linha de Erês, né? A gente está falando de linhas que fazem resgates kármicos impressionantes, assim, principalmente na linha de cura, eles têm a capacidade de tratar com profundidade, né? De conseguir fazer o consulente, numa conversa, né? Fazer o consulente trazer à tona tudo aquilo que ele não admite para ele mesmo. Justamente por sair das convenções sociais, né? Por sair dos filtros, né? Por não se apegar a esses filtros sociais, né? Então eles têm essa capacidade de trazer à tona tudo aquilo que está muito profundo, o resgate das crianças, né? Das crianças interiores dos consulentes, né? Tratar questões muito profundas, trabalhar também com a cura física. E por que eles têm essa capacidade de trabalhar com a cura física, né? Porque a gente não pode esquecer que tudo aquilo que é expressado na matéria, né, tudo aquilo que é somatizado na matéria, antes de tudo, ele tem um fundo espiritual, tem um fundo emocional, e aí ele vai ter fundo mental para que aí se somatize na matéria. Tá? Isso quando a gente não está falando de doenças que têm, de doenças kármicas, e mesmo as doenças que são kármicas, né, que elas vêm de laços de outras existências, de outras passagens pela Terra, né, elas também têm a sua origem muito aprofundada, né, muito aprofundada no interior de cada um de nós, né? Nós todos temos tudo isso quando viemos para nossa experiência aqui encarnados. Então, essa é uma linha maravilhosa, belíssima, que tem a capacidade de trabalhar tudo isso. Né, que tem a capacidade de trabalhar com grande profundidade, que tem a capacidade de trabalhar com transformação, que tem a capacidade de trabalhar com cura profunda. A gente está falando de cura mesmo, né? Não é só paliativos, não é afastar a demanda, né? Não é afastar obsessores, a gente está falando daquilo que está bem no íntimo mesmo de cada um de nós, né? Tanto dos seus médiums, quanto daqueles que vão para o terreiro pedir o seu auxílio, né? Com quem eles trabalham. Então vamos para esse ponto, né?
Vamos falar da letra desse ponto, né? Ele me curou. Numa brincadeira, ele me curou. Ele me curou. Então é justamente isso, naquela alegria dos herês, quando eles estão ali manipulando os docinhos e fazendo aquela mistureba, aquilo tudo, eles são doutores que estão trazendo à tona aquilo que traz, né, a doença, seja a doença mental, seja a doença física, seja a doença emocional ou de fundo espiritual mesmo à tona, então eles conseguem trazer aquilo para fora e eles manipulando os elementos, né, eles fazem com que o consulente ele faça a ingestão daquela mironga, né, e ele consiga trazer para dentro dele, né, ele consiga tomar o remédio, né. Então, isso e tudo isso de forma muito suave, né? Tudo isso de forma muito tranquila, com muita alegria, eles vão mudando a vibração, né? Eles têm essa capacidade de elevar e mudar o campo vibracional do consulente de uma maneira maravilhosa, assim. Eu confesso para vocês, né, eu mesma, eu tenho muita saudade de trabalhar com a Ere que me acompanha, né, a Ritinha que me acompanha há tantos anos, né, foi a minha primeira incorporação de fato, na verdade, foi com a baiana, né, mas para trabalho em terreiro, depois que eu já fazia parte de um terreiro, era um terreiro Omolocô, então com fundamentos de candomblé, eu não sabia absolutamente nada de nada, não estava preparada para nada daquilo. Então, a minha cooperação com ela foi semi-consciente, né? Eu me lembro só do começo, me lembro dela de olhos fechados, me lembro quando ele escolheu a chupeta de olhos fechados né, e expressou que era uma menina, né, que era uma energia feminina. E depois eu só me lembro dela indo embora no final da gira, e para mim a gira tinha sido muito rápido e tinham sido horas, era uma festa de Erei, foram horas, e eu não me lembro do que ela fez, assim, né? Só dos relatos de quem estava lá, da forma como ela trabalhou. Porque eu realmente não estava preparada para nada daquilo, ela teve que me tomar, ela teve que me apagar para que eu. Porque era uma falta de preparo minha, né? Então, para que ela pudesse fazer o que ela precisava fazer, ela teve que me apagar, né? E só foi então com o tempo que ela foi né, que eu fui sendo preparada para entender a forma dela trabalhar. E depois de lá nós fomos para o terreiro de Umbanda tradicional, que não se podia manipular nenhum elemento, né? Que eu fiquei muitos anos lá. Então não tinha nada disso de manipular elementos. E ela. E sempre quando me pediam alguma coisa para cuidar de alguém, era sempre ela que eu vinha atender. E ela sempre vinha, me pedia para levar os elementos, e eu nunca, eu nunca discuto com eles, eu só obedeço. Sempre, sempre eu só obedeço, eu não discuto, não questiono, né? Se me manda fazer, eu faço. Se eu tenho intuição de fazer, eu faço. Então eu levava a vela, levava o mel, ela trabalha muito com mel. A velhinha dela, o mel, e ela ali de cantinho no trabalho no terreiro, bem escondidinha, fazia as mironguinhas dela, né? E ajudou muita gente assim dessa forma, graças a Deus, né? É uma energia muito gostosa de trabalhar com ela, assim, ela, né? É maravilhosa, assim. Hoje, onde eu tô, a gente não se costuma ter trabalho com essa linha, e eu sinto muita saudade, porque ela foi a primeira entidade, né, daqueles que me acompanham, que começou a manipular elementos. E eu não sabia absolutamente nada de nada quando ela começou essa manipulação dos elementos, porque isso não fazia parte da doutrina que eu trabalhava com ela, né? Ela já estava fora da casinha ali. E sempre foi muito gostoso o trabalho com ela, né? Isso se estende para o meu afilhado hoje, sempre quando ele precisa de alguma coisa, né? Geralmente é com ela, ela sempre faz ali a mironguinha que é necessário fazer para que ele fique bem, e ele, graças a Deus, sempre fica, né? Ela sempre resolve. Então, é uma energia assim, é uma linha de trabalho pouco bem desacreditada, né? Até subestimada, mas de grande poder. E eu estou dando esse relato porque eu sou testemunha relatando para vocês o meu testemunho do poder maravilhoso dessa linha de trabalho, né, nas questões de cura física, né? Porque esses trabalhos exercidos pela Ritinha são trabalhos de cura física, né? E de efeito muito rápido, né? E de conforto para o consulente, e sempre na linha do amor, né? Sempre, né? O chakra coronário sempre ativo.
ela como uma erizinha de Oxum, né? Então é uma energia sensacional, assim. Eu lamento que os terreiros não costumem trabalhar muito com essa energia. Eu sou muito suspeita assim por ser apaixonada, né? É uma linha de trabalho que eu sou realmente apaixonada e sinto falta de ter um trabalho contínuo, assim, de ter essa proximidade de novo, porque ela tem uma capacidade muito grande de auxiliar as pessoas, né? De ajudar os consulentes, de trazer conforto mesmo, né? De trazer conforto físico, inclusive. Né? Então, por isso, esse ponto é um ponto de firmeza mesmo, né, para trabalhos de cura. Geralmente, quando os herês estão atuando ali em consulta, ele é um ponto bacana de se tocar, né, porque geralmente eles fazem esse tipo de atendimento mesmo, é a linha de trabalho deles, né, então você puxa, você dá a firmeza para essa energia de cura dos herês, né, para eles trazerem a força da cura, do quanto eles são doutores, né, sem vestir jaleco, eles são doutores e nos curam mesmo, curam a nossa alma, nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. E aí a gente vem para a parte final, né? Vieram de um a um, era Cosme, Damião e Dom. E aí a gente vem para o fundamento da linha de Herês, né? O culto a Ibeji, né? E aí a gente tem no sincretismo, né? Cosme e Damião e Dom trazendo, né? O terceiro gêmeo, né? Ibeji. Então traz tanto a energia do sincretismo, que é o que a gente cultua na Umbanda mesmo, né? Tanto a energia que vem do culto Yorubá, né? Quanto o sincretismo que a gente tem de Cosme e Damião, das crianças doutoras, né? As crianças responsáveis pelos milagres, né? São os santos milagreiros, né? E que tem essa crença popular de cuidarem das crianças, esses gêmeos, né? Então, esse ponto ele traz todo o fundamento da linha de herês da Umbanda, né? Vou falar do culto IBG, mas da forma como é cultuado na Umbanda mesmo, puxando o cerne dessa linha de cura, dessa linha maravilhosa, né? E eu, como estou muito bem fisicamente, né? Inclusive com dor de garganta, então tô conseguindo gravar mesmo assim, né? Também me trouxe esse conforto, trazer essa energia, né? Para conseguir trazer aqui para vocês, né? Um pouquinho, fomentar um pouco da discussão do quanto a gente precisa resgatar um pouco mais essa energia, né? Essa energia que é uma energia de curadora, né? É uma energia importante de fundamento, né? Enquanto as crianças são abençoadas e que muitas vezes são espíritos velhos e cheios de conhecimento que têm a capacidade de trazer de forma muito simples, né, o realinhamento e a cura, a elevação vibracional, né, e que tem a capacidade de manipular os elementos, né, naquela brincadeira, naquela descontração. Eles estão ali fazendo uma cumba-beça, mironga-beça, manipulando elementos e trazendo a cura pra gente, tá? Em todos, né, os âmbitos da nossa existência aqui, da terceira dimensão. Certo? Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigada sempre, sempre, sempre. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, né? Deixa aí seu comentário, se quiser deixar uma sugestão de ponto para a gente tratar no próximo vídeo, por favor, né? Estejam convidados a trazer a sugestão de ponto para vocês, para a gente poder tratar nos próximos vídeos. Eu agradeço sempre a interação de vocês. Muito obrigada, Axé, e até o próximo vídeo.